Meu nome é William Patrick e hoje nós vamos falar sobre orgulho ou soberba, como você preferir. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, desenhar um pouco do que a Bíblia fala de forma figurada sobre esse assunto, mostrar onde ele está incluído, ainda que nós não consigamos ver de forma clara. E então fique conosco, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Em poucos minutos nós vamos estar falando desse assunto que às vezes a gente não consegue perceber, passa despercebido, mas que algo é muito importante para que o Senhor possa transformar a tua vida. No livro de Jó, no capítulo 42, o verso 1 ao 6, diz assim: Então, pelo menos, Jó deu esta resposta ao Senhor: Eu sei que tu podes fazer todas as coisas, que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é que este que esconde o conselho sem ter entendimento? Sim, eu falei sem entendimento de maravilhas muito além de mim, que eu não conhecia. Tu disseste: Por favor, ouça e eu falarei. Farei as perguntas e você me dará respostas. Eu tinha ouvido falar de ti com meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Portanto, detesto a mim mesmo e arrependo no pó e na cinza. E antes de entrar em ensino naquilo que nós vamos usar como texto base, eu quero dizer para você que o maior problema da soberba do orgulho é a dificuldade que nós temos em reconhecê-la em nós mesmos. Nós conseguimos reconhecer de longe uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, mas nós temos uma dificuldade enorme de reconhecer as nossas soberbas e os nossos orgulhos. A Bíblia representa o orgulho com uma figura mitológica que é o Leviatã. Então você vai ver no próprio livro de Jó falando sobre o Leviatã e também no Apocalipse tratando sobre o Leviatã, dizendo que esse grande monstro que virá dos mares, um monstro marinho, ele virá à tona em alguns e determinados momentos. Eu quero te dizer da seguinte forma: o orgulho, ele tem essa proporção de ser gigante, de ser grande, tem essa propriedade sim do Leviatã. E o orgulho, ele nos faz com que nós não consigamos crescer ou mudar de lugar. Por quê? Porque mais difícil do que curar um doente é curar alguém que não compreende a sua doença. Mais difícil do que pregar para alguém que precisa de Cristo é pregar para alguém que precisa de Cristo, porém que não consegue perceber a sua necessidade de Cristo. Então nós usamos o exemplo de Jó. Por quê? Porque quando nós começamos o livro de Jó, o Senhor diz que ele é justo, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. O próprio Senhor determina coisas e diz e testemunha sobre Jó. O que acontece? Jó aparentemente também sabia de todas essas coisas. Então quando ele começa a passar o seu momento de necessidade de provação, de tribulação, ele entende que nele não tem dolo, então não tem o porquê Deus está levando ele esse momento de provação, de dificuldade. Então Jó, por se considerar justo, ele questiona a autoridade de Deus, o processo que Deus o inseriu. Ele questiona em si a autoridade do Senhor, tanto na vida dele. Ainda que no começo ele diz para sua esposa, né, a gente vai reconhecer só o bem de Deus, mas não o mal, a gente não vai entender. Mas no processo, ele quando começa a sentir as dores do processo, ele regride. E então ele, dentro da sua soberba e orgulho, ele entende que ele não é merecedor daquilo. E ele começa a questionar o Senhor ao ponto de dizer que se houvesse um ser que julgasse entre os dois, ele com certeza seria considerado justo. Meu irmão, entenda uma coisa: a pessoa que tem orgulho, ela não percebe que o tem, ela não consegue compreender que o tem. O orgulho, ele é um neutralizador do crescimento do homem. Porque só se cresce quando você entende que em algum momento você é pequeno. Não tem como crescer, ter crescimento, se você já entende ser grande. E o orgulho, ele tem essa capacidade de cegar o homem, para que ele não compreenda a sua pequenez e necessidade de crescimento. Então acontece nesse formato. Nós temos uma certa expressão, o Senhor um dia me deu isso, e eu costumo comentar e falar sobre ela. E essa expressão vai falar sobre aquele que é ímpio, aquele que não é justo, que para
pratica a impiedade, e para aquele não considerado justo, que é orgulhoso. Porque nós acabamos de falar de Jó, alguém justo e orgulhoso. Porque mais difícil do que pregar para um pecador é para alguém que se acha santo. Então, o orgulho, no caso do santo, ele freia o processo, ele faz com que o processo demore, ele faz com que o processo fique mais lento, justamente pelo fato de a pessoa não conseguir enxergar a necessidade de crescer, já que ele nunca se entendeu pequeno. Mas na vida do outro, da pessoa que não é em si justa, na vida do pecador, existe essa frasezinha que a gente usa ela como uma fórmula, que é a seguinte: assim como falsa modéstia não é humildade, saber quem eu sou não significa orgulho. E eu vou dizer por quê. Porque a falsa modéstia é o esconderijo dos orgulhosos que querem se camuflar quando dizem algo. Então, eu me colocar como coitadinho numa história não quer dizer que eu sou humilde. Eu tenho que sim saber quem eu sou, a minha filiação. A diferença é que quem sabe quem é tem que saber em quem é. Então, se eu tenho, mas tenho por quê? Porque vem do Senhor. Isso é você se proteger do orgulho, saber que sim, você tem, você é filho, você é alguém sim, mas esse alguém que você é está lastreado, tem valor em Cristo Jesus, tem valor em alguém. Então, eu não sou porque sou bom, como diz o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, eu sou bom, por quê? Porque imito Ele. Então, é nesse sentido, ainda que talvez a expressão bom não ficou bem colocada, mas entenda assim, eu faço certo ou correto porque tenho imitado quem é certo e correto. E nós temos que entender e compreender isso, porque aquele que se camufla dentro de uma falsa modéstia também não é humilde. Então não significa que não é orgulhoso. Aquela pessoa que tem o costume de dizer assim, quem sou eu para dizer, quem sou eu para fazer? Irmão, entenda uma coisa, eu sou filho, quem sou eu? Fui feito filho a partir de Cristo Jesus, o unigênito que se fez primogênito. Então sim, eu sou alguém, e não tem mal entender quem você é. Tem mal você entender que você é e não entender por quem você é, quem te faz ser. Então é sobre essa proteção que nós temos que nos cuidar, no sentido de o justo, ele é orgulhoso quando ele se acha bom demais. E o pecador, ele é orgulhoso quando ele finge não ter nada de bom ou filiação ao Senhor, mas ele sabe lá no fundo que ele tem algo diferente. E assim, tem pessoas que você vai ministrar, meu irmão, e às vezes é conosco isso, entenda isso. Tem pessoas que o orgulho está tão arraigado que quando você vai falar sobre orgulho para aquela pessoa, já não se trata nem mais de um Leviatã. O monstro mitológico representando aqui o orgulho, que é o Leviatã, já representa pouco, porque só representa o tamanho do orgulho, mas já deveria ser representado por uma hidra, que é um outro monstro mitológico, que reza a lenda que quando você corta uma cabeça nascem duas. Tem alguns casos que já não é mais só o tamanho, mas parece que quando você cessa um lugar de soberba, parece que nasce dois. Parece que quando você fala para a pessoa, olha, você tem que cuidar com isso, aí ela vai para o outro lado, para o outro extremo. Então, antes ela se achava justa, agora ela se acha muito coitada. Então, o orgulho, meu irmão, entenda uma coisa, ele é algo muito perigoso. Porque na maioria das vezes, quando eu estou apontando, falando para você sobre orgulho, eu tenho algo dentro de mim que corresponde ao orgulho também. É como se o orgulho ele não fosse ou um tem ou outro não tem. Um tem 80%, o outro 20%. Então, nós não só temos, mas como devemos tomar cuidado com isso. Orgulho, soberba são diminuidores do processo que o Senhor está nos colocando. Ele vai nos neutralizar, Ele vai nos derrubar, Ele vai fazer com que nós não compreendamos a necessidade do processo, porque quem não entende estar doente não precisa de cura. Então o orgulho, ele vem justamente para isso. Ele vem para fazer com que nós paramos, para que nós estacionamos no processo que o Senhor tem para as nossas vidas. O que eu quero te dizer hoje é que orgulho, como diz o pastor Luiz, é como um mau hálito, quem tem não sabe que tem. Então cuide, sempre cuide. Quando você for determinar sobre alguém, olhe para você primeiro, pense como você está se comportando. Nós falamos num outro vídeo muito interessante sobre julgamento, e você pode procurar aí no nosso canal, que a própria ideia
do julgar quer dizer que está te colocando uma medida alta, e essa medida alta do juízo, ela vai servir tanto para quem você está ministrando, para quem está ministrando. Então o juízo é se colocar numa medida alta e na mesma medida. Então quando eu vou falar sobre orgulho para alguém, eu tenho que automaticamente me examinar, me analisar para saber se eu não estou basicamente fazendo a mesma coisa. William, mas se você conhecesse tal pessoa, William, você entenderia que ele é o orgulhoso, que o orgulho dele tem nos afastado, não tem deixado que nós consigamos nos aproximar. Meu irmão, entenda uma coisa: se ele não for cristão, quem tem que refletir Cristo nessa conversa é você e não ele. Então você vai ter que se humilhar a uma medida muito mais alta, ao invés de estar esperando que ele chegue nesse nível de humildade que você procura. Afinal de contas, quem tem que refletir Cristo nessa relação é você e não ele. Então, de repente, não é o Senhor querendo que ele se torne humilde, mas querendo te levar a um lugar de humilhação tão profundo, um lugar de morte, onde você não mais sinta a dificuldade de entender e compreender o outro. Às vezes o orgulho do outro está sendo um teste para a tua vida, para que você realmente chegue no lugar que o Senhor quer que você chegue. A temperatura que você está, meu irmão, não é mais alta que você pode suportar, mas exatamente aquela que o Senhor entende que você deve estar. Espero ter deixado um pouco mais claro esse tema, esse assunto, que você possa compreender isso e sempre se examinar antes de examinar alguém. Isso vai ser importante e essencial para o teu crescimento em Cristo. Fica na paz e até a próxima.